Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia na presença do nosso Deus, mais um dia com a Bíblia viva. Hoje estamos no nosso dia 89 de leitura, 2 Pedro 1 a 3. 2 Pedro tem 3 capítulos. Hoje vamos falar de perseverança na verdade, perseverar na verdade e até quando, gente? Até a volta de Cristo. Perseverar até a volta de Cristo. A segunda epístola de Pedro foi escrita a todos os cristãos do seu tempo. Essa epístola trata de falsas doutrinas que estavam sendo espalhados entre eles. Os falsos mestres não somente ensinavam naquela época coisas erradas, como também se entregavam a todo tipo de moralidades, de vícios e procuravam arrastar os outros consigo. Ainda hoje, nos nossos dias, nós vemos isso. O apóstolo avisa os leitores do perigo que eles corriam e os anima também a ficarem firmes na fé e na pureza e dedicação a Deus, ao nosso Deus grandão. Irmãos, esses falsos mestres também zombavam da esperança que os cristãos tinham de Cristo que iria voltar, assim como hoje. Muitos zombam quando eu falo de Jesus, quando eu falo de Cristo. Eles se acham, né? Eles acham que eles estão no caminho certo, eles acham que nós estamos errados. Irmãos, por isso o apóstolo afirma que, de fato, o Senhor voltará. Contudo, por ser bondoso, Deus tem paciência, não querendo que nenhum de nós, nenhum dos pecadores pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Está no capítulo 3, versículo 9. O apóstolo recomenda que todos se esforcem para ser encontrados por Cristo em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E fiquem esperando aquele dia abençoado em que haverá novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Capítulo 3, de 13 a 14. Irmãos, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Faça parte desse ministério, nos ajude a crescer, abençoe esse ministério com a sua inscrição e também compartilhe nossos vídeos. Já chama outras pessoas para fazer essa leitura conosco e deixe a sua curtida, ative o sininho das notificações. Lembrando que nós teremos resumo depois de cada carta, de cada livro, então fica sempre atento aos resumos. O livro de 2 Pedro, como falei, foi escrito por Pedro poucos antes de sua morte. Irmãos, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. 2 Pedro 1,14. Pedro escreve como alguém que sabe que sua partida está próxima. Isso faz desta carta um alerta espiritual, uma despedida pastoral e uma chamada urgente à vigilância. E quando ele foi escrito, foi provavelmente entre os anos 64 a 67 depois de Cristo, pouco antes da perseguição intensa do imperador Nero. Irmãos, Pedro escreve para fortalecer os cristãos, para combater esses falsos mestres, para alertar contra enganos espirituais e também para lembrar a importância da perseverança. O foco central do livro é permanecer firme na verdade até a volta de Cristo. Irmãos, em 2 Pedro, Jesus é revelado como Senhor glorioso, Salvador eterno, Juiz justo, aquele que voltará, centro da esperança cristã. Oh, glória! Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia na Tua presença, Senhor. Senhor, pedindo permissão para abrir a Tua palavra agora, abre o nosso entendimento, guarda-nos dos enganos deste mundo e fortalece-nos na verdade da Tua palavra.
que possamos permanecer firmes até o fim. Oramos em nome de Jesus. Capítulo 1 fala de crescimento espiritual e firmeza. Onde está o versículo-chave? Em 2 Pedro 1,10, que fala: procurai fazer cada vez mais. 2 Pedro 1,10, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Palavra-chave: crescimento, perseverança, conhecimento, santidade e firmeza. Pedro ensina que a vida cristã precisa crescer continuamente. Acrescentai à vossa fé a virtude. 2 Pedro 1,5. O que significa? A fé não pode permanecer parada. Pedro apresenta uma escada espiritual: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amor fraternal e amor. Isso revela maturidade espiritual. Irmãos, mas que tipo de maturidade espiritual? Uma maturidade espiritual que é desenvolvido continuamente. Irmãos, Pedro relembra quando viu Jesus glorificado em Mateus 17, ele viu a glória de Cristo, ele viu a Moisés, ele viu Elias e ele ouviu a voz do Pai. Pedro está dizendo: eu não estou falando de histórias inventadas. Irmãos, é que nem quando eu falo do meu testemunho. Eu falo do meu testemunho porque a realidade que eu vivo não são histórias de outras pessoas ou histórias falsas, são minhas histórias. Irmãos, capítulo 2 fala de falsos mestres e enganos. Versículo-chave, 2 Pedro 2,1, haverá entre vós falsos mestres. Palavra-chave: engano, falsos mestres, corrupção e ganância e juízo. Irmãos, Pedro alerta que nem toda voz espiritual vem de Deus. Existem falsos mestres que distorcem a verdade, que manipulam pessoas, que usam aparência espiritual e que buscam o seu próprio benefício. Então, cuidado, vigia. E quais são os exemplos usados por Pedro? Pedro lembra que tem anjos caídos, né? O capeta vem vestido de anjo, né? Na tua frente. O dilúvio dos dias de Noé, a Sodoma e Gomorra, e está em 2 Pedro 4,6. Você vai ver, vai ler comigo. O que isso ensina? Que Deus é amor, mas que também Ele é justo. Pode declarar no comentário: Deus é amor, mas Deus também é justo. O pecado sem arrependimento gera juízo. Declara junto no comentário. Irmãos, Ló é um exemplo típico. Pedro fala sobre Ló. Ló afligia sua alma justa. 2 Pedro 2,8. O que significa? Ló vivia cercado pela corrupção de Sodoma. E isso nos mostra que é possível viver em uma geração corrompida sem se contaminar completamente. Mas também isso revela a convivência contínua com o pecado, desgasta espiritualmente. Já no capítulo 3, nós vamos falar da volta de Cristo. Aleluia, Maranata. O Senhor não retarda sua promessa. 2 Pedro 3,9 é o versículo-chave. Palavra-chave: volta de Cristo, espera, arrependimento, eternidade e esperança. Oh, aleluia. Muitos zombavam da promessa da volta de Cristo, ainda hoje continuam zombando. Eles diziam e dizem ainda, tudo continua igual, gente. Pedro responde: um dia para o Senhor é como 1000 anos. 2 Pedro 3,8. Irmãos, não sei você, mas eu acho muito rico essa epístola de 2 Pedro. O que significa isso tudo, gente? Perdão, Deus não funciona no tempo humano. O aparente atraso não é esquecimento, pessoal. Eu falo muito disso no meu canal. É misericórdia, porque quando nós pensamos que Deus está no silêncio, já nos esqueceu, na verdade Ele está tendo misericórdia de nós, não querendo que alguns se percam. 2 Pedro 3,9. O dia do Senhor, olha só, Pedro explica a volta de Cristo, que será repentina, virá como ladrão.
2 Pedro 3,10. Medita nessa palavra para que você possa entender. Se Cristo voltará, como devemos viver? Pedro responde: que pessoas vos convencer? 2 Pedro 3,11. Medita também em santidade, em vigilância e em perseverança. Essa é a resposta. Amém, irmãos? Os temas centrais de 2 Pedro é crescimento espiritual, é perseverança, é santidade, é vigilância, falsos mestres, juízo e volta de Cristo. Ensino central desse livro, em 2 Pedro, ele ensina a permanecer firme na verdade e que é essencial até a volta de Cristo. Nem toda voz espiritual é segura. A palavra ela continua sendo o fundamento. Amém, irmãos? Você entendeu? Você pegou? Aleluia! Aleluia! Irmãos, vamos para a nossa leitura. Prefácio e saudação. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco tiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. A prática progressiva das graças cristãs e seus resultados, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunido toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados e outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação, a eleição, porquanto procedendo assim não tropeçais em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo dá os motivos por que escreveu esta carta. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conservais lembranças de tudo. A superioridade da palavra de Deus, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória quando pela glória excelsa que lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado,
em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em entendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia aclarece e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Capítulo 2 de 2ª Epístola de Pedro. Os falsos mestres, seu caráter, a obra e justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecarem, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo, e quantos venham a viver impiamente. Livrou o justo Ló, afligindo pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em forças e poder, não proferem contra elas juízo infamamente na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos pela presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas incontantes, tendo coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor,
que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando como voz humana, refriou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com ele aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Capítulo 3 de 2 Pedro. A vinda do Senhor e o seu significado. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias verão escarnecedores como os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O cristão
deve esperar o Senhor viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos ser desachados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como o dia eterno. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Chegamos ao final da epístola de 2 Pedro. Aleluia! Nosso anseio pelo nosso Senhor Jesus, pelas moradas eternas, pela misericórdia do Senhor, pela nossa bendita esperança, pelo nosso corpo glorificado, pelo novo céu, e nós nos esforçamos por agradá-lo. Nós apressamos a volta do Senhor Jesus. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta divina palavra. Senhor, guarda-nos dos enganos deste mundo, fortalece-nos na Tua palavra, dai-nos discernimento espiritual e sabedoria, que não sejamos levados por falsas doutrinas, aparências, manipulações, e nos ensina a viver em santidade, vigilância, perseverança, e nos prepara o nosso coração para a volta de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Que Deus fortalece a sua fé, que tua vida permaneça firme na verdade e que teu coração esteja preparado para a volta de Cristo Jesus. Não deixa de se inscrever nesse canal e de compartilhar esse vídeo com outras vidas para edificar e ativar o sininho de notificações. Até amanhã para mais um momento com a Bíblia Viva. Deus te abençoe e também assiste às orações de manhã no canal Café com Celeste.